Bom dia, colegas engenheiros, arquitetos, técnicos em edificação e os demais participantes da construção civil. Aqui quem fala, mais uma vez, é o engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Estamos abordando um assunto muito interessante, que são os adesivos na construção civil. Já vimos 3 vídeos sobre o assunto. Hoje vai ser o nosso 4º vídeo sobre o assunto. Espero encerrar este assunto hoje e dizer que com esse vídeo de hoje nós estamos fazendo um total de 22 vídeos. O assunto que nos traz hoje, relativo aos adesivos usados ou utilizados na construção civil, é o seguinte: são as propriedades desses adesivos, no caso, os adesivos estruturais, que são os mais importantes, como nós já vimos. Temos os adesivos naturais, os adesivos de consolidação térmica e os adesivos termoplásticos. Então, os adesivos de consolidação térmica é que estão incluídos os adesivos estruturais. Então vamos ver as propriedades dos adesivos estruturais. Para a aplicação de um adesivo na construção, faz necessário conhecer as suas diversas características ou propriedades, como queiram, que normalmente já são declaradas ou fornecidas pelos fabricantes na ficha técnica dos produtos, no caso dos adesivos. Quer dizer, na própria lata já vem a ficha técnica, ou dizendo um pouco das propriedades do adesivo que você está utilizando naquele momento. Quais são as principais propriedades desses adesivos estruturais? Eu vou me referir a 8 propriedades e posteriormente vou explicar uma por uma. A primeira chama-se período de estocagem ou shelf life. Segundo, tempo de manuseio ou pega, que é o famoso pot life. Terceiro, tempo de colagem ou open time. O quarto, tempo de liga. Quinto, o endurecimento. Sexta propriedade, a viscosidade. A sétima, a resistência à tração do adesivo estrutural. E, por fim, o seu módulo de elasticidade. Então, vamos agora destrinchar uma por uma dessas propriedades dos adesivos estruturais. Período de estocagem ou shelf life é o período de tempo durante o qual não ocorrem modificações nos reagentes sem que comprometa a qualidade do produto final. Em outras palavras, é o tempo pelo qual se pode conservar o adesivo, o produto, em condições corretas antes mesmo de aplicá-lo. As embalagens fechadas desses adesivos são garantidas por 1 a 2 anos a temperaturas inferiores a 30 graus. Fechamos aí a primeira grande propriedade dos adesivos estruturais, período de estocagem. A segunda grande propriedade é o tempo de manuseio ou de pega, que é o chamado pot life, que é o tempo necessário para que se aplique o adesivo após sua mistura. A gente mistura e tem um tempo para aplicar, senão perde as suas propriedades. Para que os adesivos de consolidação térmica, que são os adesivos estruturais, então repetindo, é o tempo necessário para que se aplique o adesivo após sua mistura. Para os adesivos de consolidação térmica, esse tempo depende da velocidade com que ocorre a reticulação e da temperatura de aplicação. Exemplificando, os sistemas epóxi, por exemplo, que é um grande adesivo estrutural, geralmente o tempo de manuseio é de 1 a 2 horas
a temperatura entre 10 e 20 graus. E da ordem de 30 minutos só, a temperatura de aproximadamente 30 graus. Quer dizer, então a gente vê que o tempo de manuseio varia com a temperatura. A terceira grande propriedade é o tempo de colagem, chamado open time, que é o tempo máximo entre a aplicação do adesivo e a junção das duas partes às quais foi aplicado. Esse tempo máximo chama-se tempo de colagem. Quarta propriedade, tempo de liga, é o tempo que o adesivo leva para solidificar-se. Esse é o tempo de liga. E temos ainda o endurecimento, que é a quinta propriedade, que é o tempo que o adesivo leva para atingir as suas características mecânicas declaradas pelo fabricante. Temos ainda a viscosidade, a sexta propriedade. Aí vamos analisar uma baixa viscosidade do produto e uma viscosidade maior. Com a baixa viscosidade, facilita as operações de mistura e de aplicação dos adesivos e permite ao adesivo penetrar em substratos porosos. Substrato pode ser o concreto, pode ser a alvenaria, isso são substratos. Já se nós formos analisar uma viscosidade maior do produto, favorece a aplicação em espessuras maiores, mesmo sobre superfícies verticais. Neste caso, deve-se utilizar adesivos com comportamento tixotrópico, que é para evitar que escorra na superfície o adesivo. Daí, ser tixotrópico. A sétima propriedade dos adesivos estruturais, vamos analisar a sua resistência à tração. Para os sistemas epóxi, em particular, os fabricantes adotam uma resistência à tração superior a 20 megapascal. Lembrando que 1 megapascal equivale a 10 quilos por centímetro quadrado, portanto, adota uma resistência superior a 200 quilos por centímetro quadrado e resistência à tração do adesivo. E por último, a última propriedade, a oitava dos adesivos estruturais, é o seu modo de elasticidade. É importante observar que esse modo de elasticidade varia com a umidade do ambiente, com a temperatura, varia em função também do grau de reticulação e da presença de cargas, compreendido entre 6 a 20 gigapascal. A resistência à tração é em megapascal. O modo de elasticidade é em gigapascal. E da presença de cargas, essas cargas eu poderia dizer que tipo? Alumina, sulfato de bário. Portanto, repetindo, o modo de elasticidade varia em função da umidade e da temperatura e também em função do grau de reticulação e da presença de cargas. E ele fica compreendido entre 6 a 20 gigapascal. Terminamos as propriedades dos adesivos estruturais. Para finalizar esse assunto de pouca literatura técnica no nosso país, vamos falar dos efeitos ambientais nos adesivos estruturais. Ou seja, o que é que o ambiente gera nos nossos adesivos estruturais? Os adesivos estruturais devem transmitir os esforços sem que suas propriedades se alterem durante a vida útil prevista para a estrutura a qual são aplicados. Quer dizer, toda estrutura tem uma vida útil, então os adesivos estruturais devem transmitir os esforços na junção, na face, na interface, na liga. Então, os adesivos estruturais devem transmitir os esforços sem que suas propriedades se alterem
durante toda a vida útil prevista para a estrutura a qual foram aplicados. A durabilidade de um adesivo estrutural, por exemplo, a durabilidade depende de alguns fatores. Primeiro, da natureza do adesivo. Segundo, de fatores ambientais, como oxigênio, agentes químicos, água, temperatura e radiações UV, ultravioleta. Depende ainda das variações que podem ocorrer na fina camada de interface das forças de adesão. Quer dizer, você tem aqui um material A e o material B, um produto que você vai fazer a colagem. Então depende também dessa fina camada da interface das forças de adesão. Ainda com relação aos fatores ambientais, observar que a temperatura e a umidade são dois fatores ambientais mais importantes nas aplicações práticas dos adesivos. E há um efeito de sinergia entre eles, quer dizer, um complementa o efeito do outro, ou seja, a temperatura e a umidade andam de mãos dadas. E são os fatores ambientais mais importantes nas aplicações práticas dos adesivos. Vejamos seus comportamentos em função desses fatores ambientais. Então já sabemos que a temperatura e a umidade são de suma importância com relação aos adesivos. Então vejamos seus comportamentos em função desses fatores ambientais. Por exemplo, num ambiente úmido, o que é que ocorre? O adesivo pode absorver a água e esta pode determinar sua plasticização. O que é isso? É a diminuição da temperatura de transição vítrea. Então, o adesivo, num ambiente úmido, pode absorver a água e esta a água pode determinar sua plasticização ou uma diminuição da temperatura de transição vítrea, por causa dos fenômenos de hidrólise e da dilatação do próprio adesivo. Um exemplo disso, o modo de elasticidade das resinas epoxídicas diminui à medida que aumenta a umidade do ambiente de exposição. Então, olhe como é que atua a umidade e a temperatura nos adesivos. No caso da umidade, o modo de elasticidade diminui à medida que aumenta a umidade. Então, aumentou a umidade do ambiente, diminui o modo de elasticidade da resina epoxídica. Já com relação à temperatura, vamos ver como é que se comportam os adesivos. O adesivo pode ser alterado por ciclos térmicos que podem levar a uma degradação mecânica por causa da diferente dilatação térmica entre o adesivo e o substrato. Eles têm, graus de dilatação térmica diferentes. Então, repetindo, o efeito da temperatura sobre os adesivos. O adesivo pode ser alterado por ciclos térmicos que podem levar a uma degradação mecânica por causa da diferente dilatação térmica entre o adesivo e o substrato. Ainda, o modo de elasticidade do adesivo diminui com o aumento da temperatura, da mesma forma que ele diminuía com o aumento da umidade. Em ambientes quentes e úmidos, a resistência de uma colagem estrutural pode ser comprometida, porque quando aumenta a temperatura e quando aumenta a umidade, diminui o modo de elasticidade desses adesivos. Portanto, concluímos esse assunto muito interessante, de pouca literatura na nossa literatura nacional,
E eu tentei aqui fazer um bom resumo, acho que atendi a minha intenção. Quero agradecer mais uma vez o carinho e a atenção que vocês têm para comigo. Este foi o meu 22º vídeo, em que concluímos um assunto chamado adesivos, seus tipos e propriedades. Peço mais uma vez que, se gostarem, dêem um like e se inscrevam no meu canal do YouTube, aqueles que ainda não se inscreveram, que é de suma importância para mim. Além disso, visualizem e transmitam para os seus grupos, seus amigos, colegas e parentes. Antes de encerrar, quero dizer que o nosso 23º vídeo, que é o próximo, entraremos num assunto bastante diferente daquilo que a gente vinha tratando nesses 22º vídeos que nós fizemos, que são as patologias das alvenarias de fachadas das edificações. Esse é um tema que está muito em voga e que nós vamos estudar com uma certa profundidade, porque o assunto é muito vasto e aí teremos vários e vários vídeos para tratarmos desse assunto. Portanto, qual é o assunto? As patologias das alvenarias de fachadas das edificações. Palpitante, é uma coisa muito interessante, muito agradável e que se aplica constantemente nas nossas fachadas das edificações, principalmente em Fortaleza, em que os revestimentos, na sua grande maioria, são revestimentos cerâmicos. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.